Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, nós vamos conversar sobre um assunto, não é fácil, um assunto difícil. Aprender a gratidão mesmo em meio às tragédias da vida. Ser grato em meio às desgraças que a vida às vezes traz para cada um de nós. Será que é possível? E se eu me tornar uma pessoa grata em meio aos problemas, quais são os benefícios que eu obtenho? Será que isso é possível? Nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, louvado seja o teu nome, a nossa gratidão pela tua palavra, a nossa gratidão pela salvação em Cristo, a nossa gratidão pelas nossas vidas, a nossa gratidão pelos desafios da vida, pelos problemas. Ajuda-nos, Senhor a sermos gratos em qualquer circunstância. Nós te oramos e faça-nos entender essa mensagem em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele traz um conceito muito interessante para a gente poder aprender. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 18, ele diz assim, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em tudo, não é em uma circunstância boa, não, é em tudo, em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim. Segundo o texto bíblico aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo que devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe, não é fácil. Nós não temos naturalmente a disposição para sermos agradecidos. Nós reclamamos, o que a gente percebe é que a humanidade, ela reclama com tudo. Basta qualquer problema, qualquer dificuldade, as pessoas já estão reclamando, começam a olhar para si e dizem, sabe, só acontece essas coisas comigo, nada presta. Olha, eu estava pensando em fazer isso e agora veio tudo o contrário. Sabe, eu fiz o bem às pessoas e as pessoas me retribuíram com maldade, sabe? E aí as pessoas não são gratas, elas não são agradecidas. E agora, o que fazer quando nós temos um texto bíblico que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ser agradecido é a vontade de Deus para conosco em Cristo. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente deve tomar como atitude a cada dia para sermos pessoas gratas? Primeiro, nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós estamos vivos hoje e a vida é o maior presente. Se a vida é o maior presente, então precisamos já aprender a ser agradecido pela vida. Se eu e você estamos vivos, é porque nós já somos vencedores. E aí eu quero trazer para você esse conceito que eu já falei em alguns momentos aí, mas quero retomar para a gente aprender a gratidão. Olha só, eu e você, já participamos do maior concurso da história. Quando o nosso pai ejaculou na hora da relação com a nossa mãe, nós tivemos que concorrer com mais de 200 milhões de espermatozoides para fecundar o óvulo da nossa mãe que estava lá nas trompas. Então, se nós conseguimos fecundar o óvulo e agora estamos vivos, já somos o maior campeão. A vida é o maior prêmio, então nós precisamos ser gratos pela vida que nós temos agora. Quanto aos problemas que nós enfrentamos nessa vida, esse é um processo de crescimento. Se eu e você encararmos os problemas, os desafios como uma oportunidade de crescimento, nós vamos aprender a gratidão, mesmo quando as tragédias estiverem acontecendo conosco. Davi, ele diz aqui no Salmo, olha para você só entender, no Salmos 119, 71, Salmos, veja o que Davi diz para nós aqui, Salmo 119, verso 71, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, Davi passou por muitos problemas.
Davi foi buscado para ser morto por Saul. O tempo todo ele estava fugindo e Saul queria matá-lo. O seu próprio filho Absalão fez uma insurreição contra ele para tomar o reino e o expulsou do palácio. E muitos problemas Davi teve, mas ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu pudesse compreender os teus decretos. Ou seja, quando nós passamos por problemas, se nós somos agradecidos a Deus, mesmo em meio aos problemas, sabe o que vai acontecer? A nossa mente vai abrir-se para novos horizontes, nós vamos ter uma postura de enfrentamento, nós vamos evitar, por exemplo, vários tipos de doenças, inclusive a depressão, quando nós aprendemos a ser gratos em qualquer circunstância. A gratidão capacita o nosso corpo para ter mais saúde. A gratidão faz com que nosso sistema de defesa seja muito mais saudável, para a gente poder viver uma vida em paz e ser feliz. Então eu e você, em meio a qualquer circunstância, você pode estar passando agora, por exemplo, por uma tragédia, perda de algum familiar, um ente querido, quem sabe perdeu a saúde, quem sabe não tem trabalho, perdeu o emprego, está com dificuldade de manter as contas em dias, quem sabe até está faltando recursos para você se alimentar. Por qualquer situação, se você aprender a gratidão, você vai abrir a sua capacidade mental para encontrar solução para os problemas que você está vivendo. Agora, se você começar a ser ingrato, reclamão, tudo está ruim, nada presta, você vai bloquear o seu cérebro para conseguir enxergar novos horizontes. Então a gratidão abre a nossa mente para enxergar caminhos melhores para solucionar os problemas. Olha que coisa maravilhosa. Então é por isso que nós precisamos aprender a gratidão. É por isso que Paulo está dizendo que nós em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade do próprio Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ser gratos e temos motivo para isso. A vida, a perspectiva da salvação, tudo pode gerar em nós essa atitude de gratidão. E aí eu quero contar para você uma historinha que eu conto sempre para as minhas filhas. Conta-se de que tinha um senhor que morava em um reino, e o nome desse senhor, ele era Cristão. Esse era o nome dele. E aí, Cristão, tudo que acontecia com ele, se era de bom, ele dizia assim: graças a Deus e nada mais. Mas tudo de ruim também que acontecia com ele, ele dizia assim: graças a Deus e nada mais. Se ele estava indo e ele tropeçava e caía, ele levantava e dizia: graças a Deus e nada mais. Quando ele ficava doente, ele dizia: graças a Deus e nada mais. Quando ele também tinha sucesso em algum empreendimento, ele dizia: graças a Deus e nada mais. A atitude desse homem, chamado Cristão, era a gratidão. Graças a Deus e nada mais. Mas o que acontece? Quando você tem essa atitude positiva de sempre ser grato a Deus, você vai incomodar inimigos, pessoas que muitas vezes são raivosas, irritadas, briguentas. Você vai até irritar essas pessoas. E aí o rei desse reino começou a saber essa atitude de Cristão e ficou com raiva. E aí disse: eu estou com raiva desse Cristão. E aí tentou várias coisas para tirar a paz de Cristão, mas ele dizia: graças a Deus e nada mais. Um certo dia, então, ele estava com tanta raiva e disse: eu vou matar Cristão. E aí foi lá com os seus soldados, chegou a Cristão com uma moeda que representava a sua família valiosa de ouro. Disse: olha, Cristão, você vai guardar essa moeda aqui por um período de 30 dias. Se você perder essa moeda, você vai ser morto. Eu vou mandar construir uma forca e vou enforcar você. Aí Cristão disse: graças a Deus e nada mais. Então passou os dias e Cristão cuidando ali. A mulher de Cristão ficou logo muito preocupada, chorosa. Cristão: não, graças a Deus e nada mais. O que aconteceu? Passados-se os dias e Cristão cuidando. Aí quando estava faltando ali 3 dias, vieram alguns soldados mandados pelo rei para ir pescar com Cristão, porque Cristão gostava de pescar. Então
eles iam pescar. Agora chegou o soldado, vamos pescar hoje, mas vamos pescar no mar. E aí, mas para isso você tem que levar a moeda, que essa moeda é a moeda da sorte. Cristão então disse graças a Deus e nada mais, pegou a moeda e eles entraram no barquinho e foram pescar. E quando estavam pescando, né, e aí jogava ali o anzol e nada. Aí o soldado disse, cristão, a gente não está pescando porque a moeda da sorte está no seu bolso. Tira essa moeda. Aí quando o cristão tirou e colocou no bolso, um soldado veio, bateu em sua mão e a moeda caiu no mar, e aí perdeu. O cristão ia morrer, mas cristão disse o quê? Graças a Deus e nada mais. Cristão, então, aí o soldado disse, não, então agora não vamos pescar mais, não, perdemos a moeda, vamos voltar. Voltaram, cristão contou para a esposa, e a esposa ficou desesperada, cristão disse graças a Deus e nada mais. E aí então faltava 2 dias para o rei ver se cristão tinha cuidado. O que aconteceu? Cristão então nesse instante, no último dia ali, no segundo dia, faltando só 2 dias, cristão disse, vou pescar. Cristão foi num riozinho ali, jogou o anzol e disse graças a Deus e nada mais. Quando ele puxou, veio um peixe. Quando ele foi tirar o anzol, o peixinho vomitou a moeda. E ele disse graças a Deus e nada mais. Voltou para a esposa, mostrou a moeda ali e disse graças a Deus e nada mais. Então, chegou o dia, o rei mandou chamar cristão. O cristão foi lá, estava muita gente. E aí o rei disse, cristão, mostra aí se você cuidou daquela moeda que a gente havia combinado. Cristão meteu a mão no bolso e deu a moeda. O rei investigou com detalhe e era aquela moeda mesmo. Então, cristão disse graças a Deus e nada mais. Aí o rei perguntou o que aconteceu, porque ele sabia da história que a moeda tinha caído no mar. Cristão então contou a história do milagre que Deus trouxe por meio daquele peixinho. E aí o rei então disse, a partir de agora no meu reino, todos terão que adorar o rei, o Deus de cristão. E aí todos terão que aprender como cristão a dizer graças a Deus e nada mais. Sabe, essa história ilustra para nós. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por qualquer circunstância. Não é fácil, não é uma proposta fácil, mas o texto bíblico diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós precisamos aprender a gratidão. Isso vai trazer saúde, vai trazer paz, vai trazer alegria e vai fazer com que a gente enxergue a vida com maior brilho. Que Deus abençoe a você e sua família e que você aprenda a gratidão. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos a Ti, a vida e em qualquer circunstância. Por Jesus. Amém.